Boa noite, pessoal. Vamos para a nossa aula de elementos orgânicos de máquinas. Nossa sexta aula, parte 2. A gente vai ver um pouquinho agora sobre eixos e árvore, tá? Que são alguns sistemas de transmissões. Você já pensou o que seria do ser humano sem a coluna vertebral para lhe dar sustentação? Toda a estrutura do braço, pernas, mãos, pés seriam um amontoado de osso, e os músculos sem condições de transmitir movimento. Tá? Então, pensando um pouquinho na mecânica, nada melhor do que pensar no nosso corpo. Tá? Tentar interpretar como seria. Mas imaginou como seria sem nossa coluna vertebral? Como que a gente seria nossa movimentação? Assim como o homem, as máquinas contam com suas colunas vertebrais, como um dos principais elementos de se estruturar física. Por exemplo, o eixo árvore, que pode ser perfil liso ou composto, em que são montados as engrenagens, polias, rolamentos, volantes e manipulo e etc. E aqui a gente vai ver um pouquinho do desenho. Então aqui, por exemplo, tem a roda dentada, os mancais e o motor. Aqui você observar o desenho à nossa esquerda, tá? Como que é o eixo árvore. E aqui, tá? O mancal e a roda dentada. Agora um outro desenho aqui para vocês entenderem um pouquinho sobre o eixo árvore. Tá? Os eixos árvores podem ser fixos ou giratórios. Esses sustentam os elementos de máquina. No caso do eixo fixo, os elementos, engrenagem com buchas, polias, sobre o rolamento e volantes. É o que gira. Então, nesse caso, quem vai girar tá, tá, são as engrenagens com buchas, polias sobre rotação do volante. Esse caso é o que gira. Bom, o eixo fixo que vai girar os elementos. Quando se trata de eixo árvore giratório, o eixo se movimenta junto com os seus elementos, ou independente deles, como, por exemplo, eixo de afiadores, esmeril, rodas de tróleos, trilhos, eixo de máquinas, ferramentas, eixo sobre mancais. Aqui, por exemplo, um eixo giratório, tá? Que é onde o quê? Ele vai girar sobre o trilho. Tá? O rolamento, aqui o eixo giratório. Então aqui vocês estão vendo no nosso direito o eixo que gira, tá? E aqui a gente está vendo, tá? Por exemplo, no trilho. Vamos ver alguns materiais que são fabricados. O eixo árvore são fabricados em aço ou ligas de aço, pois os materiais metálicos apresentam melhores propriedades mecânicas do que os outros materiais. Por isso, são mais adequados para a fabricação de elementos de transmissão. O eixo com pequena solicitação mecânica são fabricados em aço ou carbono. O eixo árvore da máquina ou automóvel são fabricados em aço níquel. Os eixos de árvores por alta rotação ou para bombas de turbinas são fabricados em aço cromo-níquel. O eixo para vagões são fabricados em aço manganês. Então, vocês estão vendo aqui, cada eixos são fabricados de um certo material. Isso daí você já deve ter visto um pouco sobre material. Bom, então isso daqui vocês estão vendo, entendendo. E por quê? Porque alguns requerem mais dureza, outros requerem mais que o aço seja um pouco mais mole, não seja tão duro, não seja tão dúrtil. Tá? Quanto aos eixos árvore, tem finalidades específicas. Pode ser fabricado em cobre, alumínio ou latão. Então, alguns para eixos árvores específicos, por exemplo, que você quer um eixo mais leve, que seja, pode ser feito de alumínio, ou mesmo de latão ou de cobre. Portanto, os materiais de fabricação variam de acordo com a função do eixo árvore. Então, quando você vai determinar um tipo de eixo, você tem que identificar a função para aqueles que vai ser necessária. Opa, eu preciso que seja, por exemplo, um para vagão de trem. Eu preciso fabricar em aço de manganês. Por quê?
Qual que é o peso que o vagão de trem tem sobre esse eixo? Normalmente é um peso muito grande e diferente, por exemplo, de um eixo, tá, de uma mecânico, pequenas soluções mecânicas. Por exemplo, você pode fabricar em aço carbono. Os tipos e características dos eixos árvores, aqui vai ver um pouquinho dos tipos. Bom, conforme sua função, a árvore pode ser de engrenagem e que são montados mancais enrolamentos, ou de manivela, que transforma o movimento circular em movimento retilíneo. Para supor suporte de forças radiais, usam-se espigas retas, cônicas de colar, de manivelas e esferas. Bom, então aqui a gente vai ver um pouquinho aqui das espigas. Aqui a gente está vendo o quê? Uma espiga reta, espiga de cola, bom, espiga de esfera. Estão vendo o desenho de cada um deles. E aí vocês vão começar a identificar, por exemplo, no dia a dia de vocês. Às vezes você já viu na fábrica e você não sabia o que significava. Como chamava, né? Bem dizer. Tá? Olha lá, espigas cônicas. Estão vendo aqui que está preso por uma porca e uma arruela. Espiga de manivela. Para suportar de força axial, usa-se espiga de anéis ou de cabeças. Então, aqui tem o desenho de espiga de anel, se vocês observarem à nossa esquerda, e aqui à nossa direita, uma espiga, tá? Embaixo, apoio e calço compensador. Então, aqui vocês estão vendo aqui um outro desenho onde tem calço compensador e qual é o apoio dela. A força axial tem direção perpendicular de 90 graus à seção de transversal do eixo, enquanto a força radial tem direção tangencial ou paralela à seção transversal do eixo. Tá? Então aqui a gente está vendo um desenho montado, tá? De uma peça montada. Então a gente está vendo que a axial, que é o que está no centro. Tá? E aí a gente está vendo que as chavetas. Está vendo que tem chavetas também. Tá? E aqui tem a força radial. Então a gente tem a força axial no centro e a força radial bem no meio da peça. Tá? E aqui a gente tem o quê? As polias conduzidas e aqui a gente tem as engrenagens. Então está mostrando como que é o movimento dele. Quanto ao tipo de eixo, pode ser roscado, ranhurado, estriado, maciço, vazados, flexíveis, cônicos, cuja características estão descritas a seguir. Então a gente vai ver um pouquinho de cada eixo, para a gente estar entendendo. Então a gente já viu um pouco de nosso eixo árvore, tá? Agora vamos ver um pouquinho sobre eixo maciço. Olha lá o desenho do eixo maciço, normalmente muito utilizado. A maioria dos eixos maciços tem seção transversal, circular maciça, com degraus ou apoio para ajuste de peças montadas sobre elas. A extremidade do eixo é chanfrada, para evitar rebarbas. As arestas são arredondadas, para evitar a concentração de esforços. Então aqui vocês estão vendo o eixo maciço, como que é. Então tem o degrau, o arredondamento, o chanfro e a seção quadrada. Esse é o desenho dele. O eixo vazado. Normalmente as máquinas e ferramentas possuem eixos árvores vazado para facilitar a fixação das peças mais longas para a usinagem. Temos alguns eixos vazados empregados nos motores de avião, por exemplo, porque são mais leves. Tá? Então aqui a gente está vendo o desenho desse eixo vazado. Eixo cônico. Os eixos cônicos devem ser ajustados a um componentes que possuem um furo de encaixe cônico. A parte que são ajustada tem uma forma cônica e firmemente presa por uma porca. Uma chaveta é utilizada para evitar a rotação relativa. E o eixo roscado. Tá? Esse tipo de eixo é composto de rebaixo
furo roscado, o que permite sua utilização como elemento de transmissão e também como eixo prolongador, utilizado na fixação de rebolos para retificação interna e de ferramentas para usinagem de furo. Então aqui a gente está vendo o desenho, por exemplo, o eixo roscado. Ele tem um furo roscado. Eixo ave ranhurado. Pessoal, vocês estão entendendo por que é tão importante a aula de desenho para vocês? Porque vocês aqui conseguem ver um pouquinho no desenho de uma peça. E aí vocês vão tentar transmitir para o seu dia a dia. Apesar de eu estar colocando umas aulas de apoio, e gostaria que vocês estivessem vendo, porque nessas aulas de apoio é onde mostra a peça realmente, aonde normalmente ela é utilizada. Então você consegue ver essa peça. Tá? Então aqui eu estou dando uma parte teórica e lá eles mostram alguma parte prática das nossas aulas de apoio. Então sempre eu estou colocando a aula nossa mais uma aula de apoio para vocês. Vamos lá. O eixo ave ranhurado, esse tipo de eixo apresenta uma série de ranhuras longitudinal em torno de sua circunferência. Essa ranhura engrenam-se com os sugos correspondentes da peça, que serão montados no eixo. Os eixos ranhurados são utilizados para transmitir grandes forças. Então, do mesmo jeito lá que eu tinha visto, o ranhurado ele vai transmitir grandes forças. Por quê? Porque ele vai ter um encaixe exatamente dele. Agora, os eixos estriados, assim como os eixos cônicos, tá? Como chavetas, caracterizados por garantir uma boa concentricidade com boa fixação, os eixos aves estriados também são utilizados para evitar rotações relativas, com barra de direção automóveis, alavancas de máquinas, etc. Então a gente vai ver um pouquinho aqui dos eixos estriado. Bom, então se vocês observarem no desenho, ele é estriado. Então ele garante uma boa concentricidade, ou boa fixação. Porém, não é muito recomendado para usos de cargas pesadas, vamos falar assim. E o eixo ave flexível. Tá? Daqui, por exemplo, um cabo de velocímetro. Tá? Consiste em uma série de camadas de arame de aço enrolado alternadamente em sentido oposto, apertado fortemente. O conjunto é protegido por um tubo flexível e a união com o motor é feita mediante uma abraçadeira especial com uma rosca. São os eixos empregados para transmitir movimentos e ferramentas portáteis, rodas de afiar e adequados às forças não muito grandes e alta velocidade, cabo de velocímetro. Por exemplo, mais utilizado um cabo de velocímetro. Bom, então se vê toda a descrição desse, a gente vê a parte do cabo de velocímetro de uma moto. E aqui alguns exercícios, tá? De fixação como toda a aula. Então aqui temos do 4 ao 5, né? Os eixos podem ser, você vai colocar o que pode ser os eixos. Os eixos árvores podem ser fabricados em